Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre as minhas próximas leituras e as leituras já em andamento, porque nós estamos no comecinho do ano. É um momento bom para pensar, né? O que eu quero ler esse ano? Na verdade, eu começo o ano, esse período de férias, eu gosto de colocar uma leitura um pouco mais solta, um pouco mais leve, um pouco mais divertida. Uma leitura no estilo férias, sabe? E me chamou a atenção nesse momento este livro aqui. Talvez você deva conversar com alguém, de Lori Gottlieb. Eu não sei se eu fiz a escolha certa, tá? Porque leve, divertido, não sei se é, tá? Eu tô aqui na página 130. Eu comecei esse livro faz o quê? Uns 3 dias só. Então, sim, é uma leitura fluida. Porém, esse livro toca em assuntos muito delicados, tá? Uma terapeuta, o terapeuta dela e a vida de todos nós. Os capítulos desse livro, eles intercalam aqui a história da própria autora, que como uma biografia, e ela vai contar coisas do passado, como que ela entrou na profissão, outras curiosidades que ela trabalhou no meio do entretenimento, trabalhou em roteiro de filmes, em Hollywood, depois ela trabalhou para NBC, em séries como, por exemplo, Friends, e Plantão Médico com George Clooney. Ela viu George Clooney, ela viu a Jennifer Aniston. Então tem umas curiosidades assim bem interessantes. Ela conta que depois ela entrou na faculdade de medicina em Stanford. Tem várias questões, mas são questões muito íntimas que são colocadas aqui, porque além da questão da vida dela, que é bastante interessante como terapeuta, tem a vida em consultório. Então ela coloca aqui, existem vários capítulos, então esses capítulos vão intercalando a história da vida dela, e ela tá num momento de crise, ela tá num momento assim, que ela tá na maior fossa, terminou um relacionamento, ela tá mal pra caramba, ela tem um filho de 8 anos, então assim, não é leve, não é nada leve, intercala, aí ela vai a um terapeuta, então, porque ela percebe que ela precisa de ajuda. Então, alguns capítulos é ela conversando com o terapeuta, com questões ali super sensíveis, e tem também uns outros capítulos ela atendendo os seus pacientes. É claro que os nomes aqui foram preservados, mas são histórias, a gente sente aqui as histórias reais. Tem algumas coisas pesadas aqui, tem, como eu já disse, temas super sensíveis, então assim, não é leve. Mas é uma leitura assim que eu comecei há pouco e eu não consigo parar, porque eu quero saber. Eu quero saber aonde isso tudo vai dar. E até agora não teve descanso, porque como os capítulos vão intercalando, mas na verdade está intercalando ali como se fosse terapia. Um pouco a terapia com seus pacientes, um pouco da terapia dela mesma, um pouco da vida dela e o porquê de certas coisas ali. Ela mesma está tentando descobrir porque existe algo que está na superfície e tem algo que vai ser mais aprofundado, que é a terapia. A pessoa vai na terapia, ela não vai para falar sobre o tempo, ela não vai falar sobre... Ela não quer conversar sobre fofocas, sobre famosos. Não, ela vai na terapia para tratar ali traumas, questões para se viver melhor. Então, tudo isso é trazido aqui nesse livro. Então, são muitos temas sensíveis. O que me chamou mais a atenção aqui foi a questão da maternidade, que está muito forte aqui. Não só a maternidade dela, mas também outras pessoas que ela atende, que ela conhece. Então, as diferentes formas, né, da maternidade, porque não existe uma só, existem várias realidades e a maternidade ela é diferente para cada um, e isso aqui tá sendo bastante trabalhado. Tem um capítulo, tá na página 85 inclusive, que o capítulo chama Bem-vindo à Holanda. Depois eu explico melhor quando eu for falar sobre essa leitura, depois que eu ler completamente o livro, eu vou explicar um pouco sobre essa questão de Bem-vindo à Holanda, mas tem muita marcação, eu tô marcando bastante, sabe? Eu pensei, apesar de ser uma leitura fluida, eu preciso parar e anotar, já tem bastante coisa anotada aqui, porque não é pouca coisa, não. A única preocupação que eu tenho é que são temas delicados e eu não gostaria que ela apenas trouxesse tudo isso à tona apenas para sensibilizar demais o leitor
marcar, ser uma leitura marcante, mas que não houvesse um desfecho, uma conclusão à altura de tudo que ela está trazendo, porque ela está trazendo aqui muitos temas. Por isso que eu não vou parar, eu preciso saber aqui como que as coisas vão se concluir. Se vai ter aqui, não é um desfecho porque são vidas, são histórias, mas a questão como uma terapia mesmo, né? Elas estão sendo trabalhadas aqui várias questões e eu quero saber como que vão se desenvolver essas questões aqui. E eu acredito que virão mais ainda. Vai tocar aí em diversos pontos, além da maternidade, como eu já disse. Tem aqui também uma paciente com uma doença terminal. No momento em que eu estou na leitura aqui, está sendo trabalhado o processo de luto, os tipos de luto, que é muito interessante, tá? Pesado também, mas é importante saber essas mudanças, essas camadas, essas perspectivas diferentes sobre o luto. E algo que eu também achei bastante interessante aqui são termos que ela utiliza que são da terapia. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Quando ela está procurando um terapeuta, ela diz que o paciente, porque ela não quer dizer que primeiro é ela que está procurando, né, um terapeuta, porque ela tem uma rede de contatos ali profissionais e amizades imensa de terapeutas, então ela quer procurar alguém que ela não conheça, então ela pede indicação de outras pessoas, mas ela não quer dizer que é para ela mesma, ela diz que é por um paciente e ela diz, olha, é um paciente altamente funcional. Isso é um termo. Altamente funcional é um código terapêutico para um bom paciente. Entre aspas, bom paciente. É o tipo com que a maioria dos terapeutas gosta de trabalhar, geralmente para compensar aqueles com quem também queremos trabalhar, mas que não são tão altamente funcionais. Eles conseguem estabelecer relações, administram responsabilidades de adultos e têm capacidade de autorreflexão. São pacientes motivados, abertos, responsáveis e progridem com mais rapidez. Então esse é um termo para um cliente, um paciente altamente funcional. Não é só esse termo aqui. Durante a narrativa ali, ela como terapeuta, ela vai trazendo aqui vários termos da sua profissão. O que eu acho bem interessante para quem gosta, né, para quem é da área ou para quem se interessa pela área, eu acho bastante interessante esse livro nesse sentido. Mais levinho, engraçadinho. Tem momentos que eu dei risada aqui sim, tá? Mas tá um pouco pesado sim. Mas tem questões muito interessantes do trabalho como terapeuta e essa questão de trazer assim, a humanização ao terapeuta, os conflitos do terapeuta, como o terapeuta também se questiona como que ele faz em algumas situações. Apesar de ser uma leitura fluida para mim, é quase um calhamaço. Tem mais de 400 páginas aqui, mas eu acredito que eu vou terminar de ler ainda em janeiro, tá? Porque é o tipo de livro, é um tipo de leitura que está me prendendo muito, porque eu quero realmente saber do desfecho, dos desdobramentos, das novas descobertas que virão a partir das situações que foram trazidas aqui. Agora, um outro livro, esse sim é um calhamaço, eu já tinha falado sobre ele em um outro vídeo, e eu pensei, por que não? Não vamos deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Eu já havia falado que eu queria ler esse livro o ano passado, O Retrato de uma Senhora, de Henry James. É um calhamaço, acho que tem 680 páginas, por aí. Eu comecei a ler. Eu acho que não era o momento, né? Férias. Mas a vontade foi maior e nem sempre a gente segue a razão. A gente segue a vontade, a leitura faz isso com a gente, né? Os livros nos chamam assim. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1881. Eu tô no começo ainda, tá? Nas primeiras páginas aqui, mas aí é gritante a diferença, né? Quando você pega um livro contemporâneo para ler e um livro clássico, especialmente com a escrita, né, de Henry James, que é uma escrita mais lenta, é uma escrita que ele gosta de construir as coisas no seu próprio ritmo, mas eu gosto disso também, mas é gritante a diferença aqui, tá? E no começo aqui, onde eu estou, já foi apresentado um personagem que me chamou bastante a atenção, que é um senhor que ele veio da América, né, do Norte, dos Estados Unidos no caso, ele mora na Europa então já há 30 anos, assim como o próprio autor também.
veio dos Estados Unidos, viveu na Europa também. Provavelmente vai ser aquela leitura um pouco mais lenta, aquela leitura que vai me acompanhar aí por alguns meses. Um livro que eu já estou lendo também não é de agora, tá? É A Vida de Charlotte Brontë, da editora Pedra Azul, da Elizabeth Gaskell. Esse livro aqui, gente, é tão gostoso de ler, porque ele foi escrito lá naquela época. Foi escrito em 1857. A Charlotte faleceu em 1855, a pedido do seu pai e do seu marido também, mas principalmente do seu pai. Ela escreveu esse livro então. Então ele começa ainda com a história do pai, a história da mãe, depois que vem as meninas, então vai falar aqui sobre a mudança deles então para aquela região onde elas cresceram, onde elas viveram. O pai dela veio da Irlanda, inclusive. Como que era a comunidade onde elas moravam ali, como era tudo longe, como era tudo difícil, como os pais se conheceram. Tem muitas coisas aqui que se assemelham com os livros, inclusive, aí aqui é explicado sobre isso. A gente encontra muita coisa aqui de Jane Eyre, de Shirley, de Villette. Então, é um livro que foi escrito naquela época, em 1857. Diferente de um livro hoje pesquisado, ela foi amiga de Charlotte Brontë. E eu tô numa parte aqui que ela já está trabalhando como tutora, a Charlotte. Ela já trabalhou como professora, na tradução eles colocam como governanta, mas na verdade é tutora, ela cuida das crianças, ela não gosta desse trabalho. As irmãs também, elas gostam muito de ficar em casa, com o pai, entre elas, o irmão, inclusive o Patrick, ele era tido ali como um grande prodígio, seria, né, um rapaz muito inteligente, havia muitas expectativas em relação a ele. Tudo isso é falado aqui. Então, não só sobre Charlotte Brontë, mas também sobre a Anne, a sua irmã, a Emily, o temperamento de cada uma delas. As duas, inclusive, eram muito ligadas. Eu tô aqui em 1839. Um material riquíssimo para quem se interessa. Não só pela Charlotte, mas pela vida das irmãs. E ainda tem muito conteúdo aqui para ler. Eu estou lendo aos poucos mesmo. Ainda em janeiro, nós leremos aqui do Clube de Leitura, aqui na área de membros, nós leremos A Morte de Ivan Illich. Antes, eu comecei colocando como leitura conjunta, mas a coisa foi evoluindo de uma maneira que não tem como, eu mudei o nome então, para Clube de Leitura, porque os próprios participantes sempre falam desta maneira, sempre mencionam, né, o nosso clube. É sempre que a gente vai falar sobre uma coisa, o nosso clube, é sempre o nosso clube. Então é um clube de leitura. As leituras acontecem na área de membros, no nível clube de leitura. Então, nós temos vídeos exclusivos sobre a obra, nós temos o grupo no Telegram para maior interação entre os participantes, temos uma live no final do mês. Então, em janeiro, eu nem comecei ainda, eu vou começar nos próximos dias, porque é uma novela russa, inclusive é o primeiro livro que eu li de Tolstói, um dos primeiros livros também que eu li de literatura russa, que eu entrei nesse universo maravilhoso que é a literatura russa. Então, é a leitura de janeiro no nosso clube de leitura aqui da área de membros. Se você quiser participar, tem um link na descrição do vídeo também, um link para membros. Selecione o nível clube de leitura. A live vai acontecer dia 28 de janeiro, então ainda dá tempo de participar. Esse livro aqui, olha, ele traz grandes reflexões. Não deixem de participar do nosso clube. E fevereiro também já está definido, que nós fazemos votação, então são os participantes que votam, o livro mais escolhido é a nossa leitura, tá? A Inquilina, de Wildfell Hall, de Anne Brontë, essa irmã que é negligenciada, porque esse livro aqui também é maravilhoso. A Inquilina. Oi. Oi, meu amor. Mamãe tá gravando. Eu quero ouvir. Já faço, tá bom? Faz tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Então, vamos voltar aqui.
Não volta. Não. Não. Então senta lá, vai lá no quarto que a mamãe já vai, tá bom? Faz tchau pro pessoal lá. É que nós estamos de férias, né, Leozinho? Estamos de férias. Então vai lá que a mamãe já vai, tá bom? Faz tchau, pessoal. Faz tchau. Não? Gatão. Vai lá. Mamãe já vai lá, tá bom? Meu amor. Vamos ver se eu consigo terminar de gravar, gente. Férias, né? Então, como eu tava falando, a Anne é a irmã que foi mais negligenciada, né? Menos evidenciada. Mas eu sou apaixonada por essa história aqui. E leremos em fevereiro, então. Até tô separando aqui o cronograma para nós lermos no nosso clube. Que aí eu vou fazer vídeos aqui pelas partes. Essa edição que eu tenho aqui é dividida em 3 partes. Então eu vou fazer um vídeo para cada parte, para cada uma das 3 partes aqui. E no final do mês nós teremos a nossa live, além do grupinho, que é maravilhoso. E já está definido também em votação a nossa leitura de março e abril. O ano começou e já temos aí das 3 próximas leituras, 2 das leituras são calhamaços, porque a Inquilina é sim um calhamaço, tá? Essa edição que eu tenho aqui tem mais de 600 páginas, inclusive o pessoal, alguns já estão começando até a ler agora em janeiro, tá? E eu mesma vou ler em fevereiro, porque é uma leitura fluida. Agora, para março e abril, nós leremos, e eu queria muito ler esse livro, e olha só que maravilha, nós leremos no nosso clube de leitura Oblomov, de Ivan Goncharov. Mais literatura russa, que nós teremos nossa segunda leitura aqui no clube, nossa segunda leitura em literatura russa. Oblomov foi publicado em 1859 e eu tenho altas expectativas com essa leitura aqui. Estou muito feliz em poder ler junto aqui no clube com os membros, porque é um livro que trata a inércia. Ele conversa muito com outro livro que eu gosto bastante, que é O Diário de um Homem Supérfluo, de Ivan Turgenev. Ele vai trabalhar essa questão do homem supérfluo. Aqui são livros que conversam entre si. Então é isso, essas são as minhas próximas leituras e algumas leituras já em andamento. Conta pra mim aí o que você está lendo no momento, que você pretende ler. Eu vou adorar saber. Obrigada pela companhia, um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.